Salve rapaziada, beleza? Bom pessoal, vou gravar essa gameplay aqui rapidinho enquanto eu bato papo com vocês aqui, porque essa semana eu passei aí testando o Ubuntu, né? Testei o Kubuntu, testei Fedora, né? Testei o Big Linux, inclusive o Big Linux eu fiz uma live hoje, tá? Nesse exatamente no dia 6, né? No caso, eu não sei se esse vídeo vai estar saindo. Se sair no dia 6 foi hoje, se sair depois, foi no dia 6 aí no domingo, né? Eu fiz uma live testando o Big. Eu ia fazer com o Kubuntu, tá, gente? Mas o Kubuntu também não ficou tão bom assim como eu achei que iria ficar. Porque eu tinha rodado ele gravado e ele ficou muito bom o desempenho. Porém, pessoal, uma coisa que eu percebi é que quando eu habilito o OBS para fazer transmissões ou até mesmo gravar, o jogo ele acaba ficando com a imagem muito quebrada, muito bugada, né? Então eu acabei que incomoda muito, tá? E também tem alguns recursos do Windows, cara, que não tem como abrir mão, né? Um deles é o Camon Studio, que é um software que só tem para Windows e Mac, Android e iOS. E é um software muito bom, ele tem bastante recurso profissional para você estar configurando aí sua webcam, né? E isso acaba, pessoal, ajudando bastante, né, para quem cria conteúdo e para mim que não tem uma câmera dedicada ainda, isso acaba facilitando demais aí, tá? Enfim, enquanto eu falo com vocês a respeito disso, eu vou estar aqui fazendo essa viagemzinha. E basicamente, pessoal, uma das coisas que eu percebi é que no Windows a gravação com o OBS ela fica perfeita, né? Nessa parte superior da tela aqui, ó, do jogo, né, na parte superior, não cria artefatos na imagem, não cria quebra no V-Sync, nada disso, né? No Linux eu sofro muito com isso. Então, além da falta do Camon Studio, eu não tenho uma boa experiência com o Eurotruck, apesar de ter um bom desempenho, não tenho uma boa experiência com relação à qualidade da imagem, da gravação e durante as transmissões, o que acaba impactando bastante a minha experiência com esse jogo aqui. Ah, mas tem outros jogos? Sim, pessoal, eu sei que tem milhares de jogos que eu poderia jogar, porém eu não quero. Basicamente, esse aqui é o que eu gosto de passar o tempo. Então, é basicamente um parâmetro, tá, para eu poder estar escolhendo aí o meu sistema operacional, fora o Camon Studio, que não tem para nenhum outro sistema. Eu tentei utilizar o Droidcam, inclusive eu comprei a versão Pro dele na Play Store para utilizar com Linux. Infelizmente, eu não consigo usar a versão Pro dele com a versão que tem para Linux, infelizmente, só para Windows. Ou seja, eu paguei por um software que eu não consigo utilizar no Linux de jeito nenhum, tá, gente? Eu posso fazer qualquer coisa, eu não consigo estar utilizando ali, infelizmente, tá? E o que mais que, no caso, me limitou aí a utilização do Linux? É a questão da instabilidade no desempenho, isso é com todas as distribuições, tá? Não é só uma coisa do Big. O Big ele se saiu muito bem, assim, no aspecto geral da coisa, mas infelizmente, pessoal, ainda carece de otimização aí o Linux, tá? Precisa realmente de uma atenção ali por parte dos desenvolvedores na otimização de drives, tá? E aqui eu não falo dos criadores da distro, não. Eu falo da NVIDIA, né? Ali o V-Sync, cara, ele é muito ruim. No Linux tu não tem a opção de ativar o V-Sync igual tu tem no Windows, ou seja, quando tu vai gravar com o OBS, acaba quebrando a imagem ali, impactando a experiência de uso aí. Isso é bem chato, tá? Confesso que isso me incomoda bastante. A limitação do DaVinci, eu não vou falar desse assunto, porque é uma coisa que a gente já sabe que eles têm essa limitação, mas não é uma coisa que atrapalharia o uso do sistema. Tá? O sistema em si dá para você utilizar e está com o DaVinci tranquilo, e a gente está criando aí o LW Converter que vai facilitar muita gente, tá? Mas para mim, por enquanto, ainda não é possível estar utilizando o Linux por essas questões, tá? E é aquilo, né, pessoal? O Windows dele tem muitos recursos, pessoal, muitos recursos mesmo. E infelizmente a gente acaba se acostumando. Um deles é a própria facilidade de configurar qualquer tipo de aplicativo. Por exemplo, eu nunca senti a necessidade de comprar uma câmera profissional, pelo menos não agora. Até porque é um equipamento caro, e não adianta eu comprar uma câmera de 50, 100 reais que não vai resolver o problema. Eu já fiz isso e me arrependi. Eu acabei tendo que voltar a utilizar o meu celular, porque a câmera do meu celular é simplesmente muito superior a essas câmeras de 100 reais, 200 reais aí que tem por aí no Mercado Livre ou qualquer outro site aí, né? No caso, para compensar realmente
situação do Linux, eu teria que comprar uma câmera que custa aí pelo menos uns 350 a 450 reais, porque ela precisa ter configurações profissionais, ela precisa ter uma boa capacidade de exposição, de capacidade de captura de luz, precisa no mínimo de 1080p 60 fps para conseguir extrair em baixa luz uma resolução boa. Enfim, e aí pessoal, esse investimento para mim atualmente não é possível só para estar utilizando aí o Linux, tá? Se fosse para avaliar as melhores distribuições que eu testei recentemente, sem sombra de dúvida, desempenho foi o comum. E em termos gerais de uso, compatibilidade, facilidade, foi o Linux. Sem sombra de dúvida, é uma distro que melhorou assim bastante, tá? Eu acho que não substitui o Windows completamente ainda para quem trabalha com Windows, mas se tu não trabalha com PC para nada, vai usar para uso pessoal, somente jogar, não vai transmitir, não vai gravar nada, ele dá conta do recado tranquilamente. Tu não vai sentir esse impacto, tá? No meu caso, eu sinto mais o impacto porque eu estou no Windows. E o Windows ele é mais completo, ele é mais robusto nessas funções aí, então a gente acaba sentindo mais o impacto e a necessidade das features, né? A gente acaba se acostumando com os recursos que o Windows entrega, como o próprio WhatsApp, facilidade de fazer chamadas online com o WhatsApp pelo Windows, atender chamadas pelo PC. Tudo isso acaba fazendo ali, vai acumulando, né? Você vai acumulando, é como se fosse juntar tudo numa coisa só, né? Mais pra frente, tu faz um pacotão, né? Então tu coloca tudo no mesmo balaio, tu coloca lá o Chrome Studio, a melhor experiência como TS, coloca lá mais recursos profissionais para minha webcam, que é do celular, utilizado no celular, a sincronia do vincular o celular, né? Que é aquela ferramenta do Windows, com o smartphone, onde eu posso estar gerenciando coisas do meu smartphone direto pelo PC, acessando minhas fotos do celular pelo PC sem precisar ficar compartilhando em nuvem, nada disso, tá, gente? Cara, esse acesso direto que o Windows deixa a gente ter com o celular acaba facilitando demais a nossa vida, tá, gente? Então isso acaba impactando diretamente no usuário, na experiência final do uso que eu falo. Como eu falei, se fosse para avaliar de fato as distribuições, eu acho que essas duas aí foram as únicas que conseguiram me trazer uma experiência satisfatória. É claro que tem as limitações que eu já mencionei, né? Tem ali o OBS que não fica legal, cara, não adianta. Se eu quiser usar o Linux para fazer transmissões do ETS, né, ou de outros games, com o OBS não tem como, tá? Talvez outros jogos eu não sinta isso, mas no caso do Eurotruck, é a única coisa que a gente joga, então eu trago live para vocês, né, pra gente bater papo e jogar, é o Eurotruck, tá? E eu não pretendo trazer outros jogos porque eu não tenho música pra ficar procurando games, ficar jogando outras coisas, tá, gente? Então no máximo ali no ETSzinho, trocando uma ideia com a galera, fazendo a viagemzinha marota, né? Eu tô querendo me juntar com outros canais de ETS no YouTube, então assim, é algo que vai fazer diferença para mim, o sistema rodar bem, o sistema entregar os melhores recursos possíveis, tá? E, sem sombra de dúvidas, atualmente esse sistema é o Windows, tá? E uma solução viável para mim seria, de fato, adquirir uma segunda máquina para poder estar utilizando ali o Windows como sistema de produção, né? E deixar o Linux para uso pessoal, né? Gravar os conteúdos do canal, né? Fazer as edições usando o DaVinci ali de vez em quando, mas a produção, eu acho que eu ainda iria manter o Windows aí como principal. A vantagem é que eu ia conseguir testar constantemente o meu aplicativo de forma nativa ali no Linux, tá? Se eu tivesse um PC com um Linux, e eu também iria conseguir mostrar uma experiência mais real para vocês, né? Então isso seria algo bem interessante, tá? Sem sombra de dúvida, pessoal, uma coisa que acaba impactando aí a experiência no final, essas limitações que eu mencionei, tá? Bom, eu fingi aqui que vocês não viram, né? Mas eu acabei fechando o cara sem querer, tava muito rápido na descida. E o resumo, pessoal, que eu quero deixar para vocês antes de finalizar essa viagem é que eu gosto do software livre, eu gosto muito disso, mas assim, para trabalhar mesmo, para produzir, para conseguir um resultado bom, porque assim, eu sou muito exigente, tá? Então assim, apesar da minha qualidade de conteúdo, de vídeo ainda não ser a melhor câmera possível, não ser uma iluminação perfeita e tal, mas querendo ou não, eu consigo um resultado melhor com o Windows, utilizando os programas que tem para o Windows, né? Então, não tem o que fazer, por mais que não seja lá essas coisas, mas no Linux ficaria ainda pior, por causa das limitações do software que a gente tem.
A gente tem o GU, acho que é GU Civil, não sei. Ele faz essas configurações que o Camon Studio faz, porém eu só posso usar ele se eu tivesse uma câmera nativa, uma câmera compatível com ele, né? Ou seja, ele tem um software, mas ele não é compatível com o meu smartphone, então eu não consigo fazer isso, nem mesmo usando o webcam tradicional, eu não consigo usar esse aplicativo para fazer as correções que eu preciso, para poder trazer um conteúdo bacana, a qualidade melhor aí para vocês. Óbvio que tem muita gente que vai falar assim, ah, mas seus vídeos não tem lá essas qualidades todas e tal. Beleza, pessoal, eu sei que não tem. Porém, se fosse para eu fazer no Linux, o resultado seria ainda pior, entendeu? Ou seja, entre o pior e o melhor, a gente tem que acabar escolhendo o melhor, por mais que o melhor às vezes não seja lá essas coisas, mas só o fato de ser melhor já justifica muita coisa, né, gente? Então, assim, é aquele negócio, a gente precisa ter um bom senso também de não ficar se apegando, né, emocionalmente ao sistema. O sistema ele tem que ser a ferramenta, pessoal. Se ele não facilita o uso, se ele não facilita a criatividade, né, a produção, o resultado, não tem muito o que fazer. Né? Por mais que você goste, né, como é o meu caso, por mais que você queira utilizar, não adianta às vezes insistir, tá? E o resultado, pessoal, é que, por enquanto, eu acho que vou me manter mesmo no Windows como principal. E futuramente aí, quem sabe Deus abençoar, pegar um tipo potente, um segundo PCzinho ali, para ter uma distribuição para poder trazer um conteúdo mais realista para vocês, sem precisar ficar utilizando máquinas virtuais. Todo mundo conhece o canal aí, muita gente sabe que eu não costumava utilizar máquinas virtuais. Eu comecei a passar máquinas virtuais mais por questões de limitação do PC mesmo, né? Dessas features, né, que o Windows tem, não tem para Linux, né? No caso, o CapCut que eu utilizo, né? Essa questão da experiência com o OBS e as transmissões no Windows, ela é superior ao Linux e isso também impacta no resultado final, o Camon Studio, tudo isso, pessoal, você junta num pacote só e não tem muito o que fazer, né? Porque se eu for largar a mão de tudo isso, eu não vou conseguir trazer um conteúdo para vocês. Eu vou ter que voltar a estaca zero, eu não vou dizer, mas eu vou ter que voltar às antigas, que é gravar a tela e é só isso. Né? E isso eu acho que é meio chato hoje em dia, né? Porque muita gente pediu para eu mudar o método de produção do canal, o método de gravação, para tentar trazer um conteúdo que aproximasse mais o público e tal. E eu fiz justamente isso. Então, voltar a trazer vídeos só gravando a tela para vocês, eu acho que não é o foco mais do canal. Eu acho que não é por esse caminho que eu pretendo ir. Né? Eu quero levar o canal para um conteúdo um pouco mais aberto, né? Sem ser aquele conteúdo de tu abre, grava a tela e fala, abre, grava a tela e fala. Não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer um conteúdo um pouco mais profissional. Claro que está longe ainda do conteúdo chegar num patamar de controle Linux da vida, esses canais maiores assim. Mas com o tempo a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo aí a utilizar as ferramentas que a gente tem. Tá? E no momento, pessoal, os melhores resultados por enquanto está sendo utilizando as ferramentas que tem para o Windows, o próprio Camon Studio, mais uma vez, o OBS com 100% de compatibilidade com os codecs, o próprio CapCut que facilita a edição, né, dos meus vídeos, enfim, tem muita coisa que eu poderia colocar na mesa aqui para vocês. Tem coisa que só é do sistema e tem coisa que é de terceiro, mas que infelizmente só tem para esse sistema. Né? E aí não tem muito que eu possa fazer. Aqui não é uma puxação de saco para a Microsoft nem para o Windows não. É só uma questão de experiência mesmo. Né? A gente tem que ser realista nesse ponto, porque não tem muito o que fazer. Tá? Tu não vai encontrar para Linux nenhum software que faça aquilo que o Camon Studio consegue fazer aqui no Windows. E quem utiliza, quem sabe trabalhar com ele, sabe do que eu estou falando. Não estou falando de pessoas que não sabem mexer, pessoas que não sabem configurar uma exposição, né? Pessoas que não sabem configurar uma iluminação, né? Eu estou falando de pessoas, pessoal, que realmente entendem do assunto, pessoas que sabem do que eu estou falando, que sabem o que é nitidez, abertura, pessoas que sabem o que é mexer com desvio de matiz, beleza? Falando aqui de pessoas que sabem, que tem pelo menos um pouco de noção, porque eu não sou profissional nessa questão de câmera, nada, mas eu tenho um pouco de noção, né? E sim, pessoal, por mais que o OBS tenha plugins para que você consiga fazer essas configurações, o Camon Studio ele é infinitamente superior a qualquer plugin que tu coloque no OBS hoje. Tá?
E aí, a melhor coisa ainda é que tu consegue usar o Camo Studio em qualquer aplicativo, inclusive no próprio OBS, né? E os controles são feitos em tempo real. Enquanto você está se vendo na câmera do smartphone, você consegue ver o resultado das operações em tempo real. Então, você está numa reunião ali, precisa mexer no aplicativo, você não vai precisar abrir e sair da reunião para poder mexer. Enquanto você se vê na tela do teu smartphone, tu consegue estar mexendo ali nas configurações da câmera, corrigindo iluminação, exposição, nitidez, saturação, tu consegue desfocar, tirar o fundo, tudo em tempo real, cara, sem precisar de nenhum aplicativo, nenhuma gravação, e ou até mesmo uma reunião do data. Então isso, pessoal, é o que eu chamo de praticidade, né, e experiência, né, experiência profissional ali, esse programa ele entrega, né? E eu falo isso porque eu já fiz recentemente várias reuniões e videoconferência, né, com empresas, entrevistas de trabalho e tudo mais, utilizando o Camo Studio, tá? E foi bacana. Eu me senti à vontade, eu senti que eu estava transmitindo uma boa imagem para a empresa durante a reunião e tal. E isso é importante também, né? Porque não adianta eu querer fazer algo só porque eu gosto do sistema e tal. Só porque eu quero estar utilizando o Linux ali, tentar mostrar para vocês o meu aplicativo e tal. Mas no final das contas eu não saí satisfeito com o resultado, entendeu? Para as pessoas terem satisfação no meu resultado, primeiro eu tenho que ter satisfação no meu resultado. E no momento, cara, os melhores resultados, na minha opinião, para minha experiência, e quando eu vejo meus vídeos, porque todas as vezes que eu posto um vídeo, eu mesmo assisto, tá? Antes de tudo, para revisar. Eu assisto durante a edição e assisto na revisão depois que eu posto. Ou seja, se eu mesmo não gostar do meu conteúdo, muito provavelmente outras pessoas não vão gostar também. Então, se eu não gostar do resultado, ó, o sinal fechou. Se eu não gostar do resultado, eu acabo nem postando. Então isso também é uma coisa que a gente precisa deixar claro aí. Porque para quem cria conteúdo não é tão simples assim, só chegar lá, gravar porque as pessoas querem. Às vezes é bom você também se sentir satisfeito com o que você fez. Então não adianta eu instalar qualquer distro aqui, ficar gravando só a tela para vocês, porque realmente, pessoal, atualmente se eu fosse usar Linux aqui, a única coisa que eu iria fazer era gravar a tela. Tanto que eu fui tentar usar o Windows Webcam aqui no Big Linux e com o Fire ativado ele não deixa conectar. E aí eu tive que ir lá na IA, entrar no Google, pesquisar em sites para saber o que estava acontecendo e por que isso estava acontecendo. E eu não descobri, eu não encontrei ninguém com esse problema. Então seria mais uma limitação ali que eu teria que contornar no Linux, né? E quando eu falo no Linux, eu não falo especificamente do Big, eu falo de qualquer distribuição que possa dar esse problema. Então é importante também deixar isso claro para vocês, né? Muita gente confunde quando a gente fala e acha que a gente está sendo específico do sistema. Não, são problemas, pessoal, que está acontecendo em todas as distribuições. Alguns se repetem, outros trocam, repetem. Por exemplo, às vezes tem um problema que acontece no Mint, não acontece no Big, enquanto tem um problema que acontece no Big, mas não acontece ali no Linux Mint. Ou seja, a gente acaba tendo essa inversão aí de problemas, né? A vantagem é que não são todos em todas as distros, né? Em alguma, algo funciona melhor do que a outra. Então é importante também deixar isso claro aí para você. Então, finalizamos a carga aqui já. Ó. Eu não sei se vocês perceberam aí na gravação, eu vou assistir a gravação depois, mas aqui na minha experiência, por mais que o Windows ainda tenha algumas quedas de FPS, isso é natural do Eurotruck. O Eurotruck ele é um pouco mal otimizado, tá, gente? Para essa questão de desempenho, tanto que você vê que minha GPU ali nem está sendo utilizada direito, o meu CPU também nem está sendo utilizado direito, e mesmo assim, tem momentos que o FPS cai um pouquinho, isso é super tranquilo. Porém, no Windows a experiência ela não é prejudicada, eu não sinto esse impacto nem na imagem do jogo, eu não sinto esse impacto de ficar crashando, travando, dando stutter. Eu tenho problemas agora com o Discord. O Discord ele causa alguns stutters no ETS. Eu não sei se é por causa do redutor de ruído dele, eu até troquei recentemente para testar. Depois eu vou testar ele com o Discord para a gente ver como é que fica. Mas só o Discord que está dando problema agora. Eu voltei 2 versões do OBS, justamente porque o OBS mais recente está dando conflito com o drive da NVIDIA e fica também crashando o jogo. Ou seja, assim como o Linux, o Windows também sofre alguns problemas que não foi causado por ele, mas que impactam o sistema. Então, de qualquer forma,
pelo menos eu encontrei solução para isso, né? No caso do Discord, a gente faz a call pela Steam. Quando a gente está em live do ETS, a gente está fazendo a call pela Steam, porque daí não precisa ficar com o Discord em segundo plano. E no caso aqui do desempenho, tá 100%, e essa questão do OBS com Drive NVIDIA é só voltar. Eu instalei a versão 30, a gente está na 31 atualmente, né? Mas eu instalei a versão 30 e o problema praticamente aí desapareceu, que é questão de stutter e às vezes ficar crashando ali o jogo. É uma coisa que a NVIDIA mudou no Drive e o OBS ainda não conseguiu corrigir ali no aplicativo, né? Mas é isso, pessoal, basicamente é isso aí, tá? Deixa eu escolher aqui onde eu quero estacionar para a gente finalizar esse vídeo. Não foi um vídeo para gameplay do ETS, foi um vídeo mais para bater esse papo com vocês. E eu espero que vocês tenham ouvido um pouco aí do que eu falei. Eu tive que abrir o ETS, pessoal, porque cada um está um pouco de barulho e quando tem um som no sistema, ele acaba abafando um pouquinho o som ambiente, tá? Então eu acabei ativando, abrindo o Eurotruck mais também para camuflar um pouquinho desse barulho do ambiente aí, para não ficar chato o vídeo para vocês, tá? Nós vamos estacionar aqui agora. Pronto. Aí, ó. Aqui é motor profissional. Aqui é, ó, certinho. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham compreendido aí o meu relato. Né? Deixa o like se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa aí o sininho de notificações, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo vídeo.